Olá, começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. E você é o nosso convidado. Fique com a gente, já estamos no ar. O programa de hoje é voltado a recordar debates e discussões sobre os mais variados temas realizados no último ano no canal da Ordem dos Advogados do Brasil. O primeiro evento virtual a ser lembrado aqui tratou dos desafios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados durante os primeiros anos de vigência. Confira. Como é que você vai regular setores de tamanha complexidade, de tamanha, né? Isso tem há uma dificuldade. Então, aí a LGPD vem e fala, olha, tem como a gente contar com a participação aqui de associações, e não é sem razão que associações está lá, né? No artigo 50, valorizando essa participação. Por quê? Porque um código de conduta tem que vir para vincular. Porque não tem sentido eu fazer uma autorregulação que não vai me vincular. Eu vou me vincular aquelas regras que eu criei, evidentemente. Numa associação, por exemplo, isso tem uma dimensão enorme, porque uma associação tem dezenas, às vezes centenas de associados. Como é que vai ser a criação dessas normas de conduta de modo a vincular a todos os associados, contando eventualmente com a chancela do poder público naquele reconhecimento a que fez referência a professora Miriam lá quando falou do parágrafo 3º do artigo 50, né? Poderá ser reconhecido. Esse poderá ser reconhecido é a possibilidade de incentivo para que o setor privado saiba, olha, vocês podem, à luz das nuances da sua situação, da complexidade do seu setor, criar normas, essas normas vão valer para vocês e há a possibilidade do órgão regulador chancelar. Isso dá segurança jurídica. Esse novo modelo sobre o qual a professora Laura vinha falando, esse modelo de regulação responsiva, e aí tem vários nomes, né? Smart Regulation, Really Responsive Regulation, autorregulação regulada, e são realmente, eu acho, nuances, né? Em termos da ideia de que o Estado deve atuar de maneira responsiva ao setor regulado. Eu falo regulação aqui no sentido amplo e não no sentido de regulação setorial, né? Então, essa ideia de saídas dialogadas, saídas pactuadas, a ideia de que a regulação passa a ser responsiva à estrutura da indústria regulada, às suas motivações, né, ao seu comportamento, é algo que tem ganhado força, eu acho, tanto nas discussões teóricas como também na prática de órgãos de Estado, e aqui eu faço referência novamente ao setor, ao campo das agências reguladoras, em que existem experiências interessantes tanto de autorregulação como também de corregulação, e normalmente esse modelo tem por premissa a existência de que também a atividade sancionadora deve ser escalonada, e daí que se pensa muito em pirâmides, né? Vários modelos de pirâmides, começando num nível em que se prevê e se pressupõe a boa-fé do administrado e escalando sucessivamente a intensidade da resposta regulatória a depender do comportamento do regulado. O canal da Ordem no YouTube realizou também o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. O evento reuniu especialistas do setor para o debate de temas ligados aos 20 anos de promulgação do Estatuto da Cidade. A relação da metropolização, na verdade, assim, tirando para uma palavra absolutamente leiga, né, não técnica, o agigantamento das cidades, isso tem se mostrado como um verdadeiro fenômeno nesse século XXI. Se o século XX ele marca, não é, a passagem de um planeta rural para um planeta urbano, o XXI demonstra que não basta sermos urbanos, nós queremos cidades imensas, então está havendo um agigantamento mundial das cidades, né? A pandemia, seus enormes impactos de todo tipo na vida dos brasileiros já trouxe à tona de forma poderosa, ainda que com um atraso de décadas, a agenda de objetivos, temas e princípios do direito urbanístico. A hora do direito urbanístico é agora. E a comemoração dos 20 anos da Lei Marco do Direito Urbanístico, que é o Estatuto da Cidade, é essa oportunidade imperdível para que todos possam conhecer melhor esse ramo autônomo do direito público brasileiro, e, sobretudo, para que possam passar a aplicá-lo plenamente. Bom, o avanço da pandemia é um fenômeno histórico sem paralelos.
nas suas muitas implicações, ainda em andamento, cheio de incertezas, especialmente para o Brasil, que tem enfrentado com atraso e de maneira muito problemática esse fenômeno. A OAB Nacional realizou ainda a 8ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, cujo tema central tratou da democracia e liberdade. A conferência seria sediada presencialmente, mas em razão da pandemia da Covid-19, foi readaptada para o formato virtual. A legalidade é a essência da nossa atuação. A lógica orientadora das nossas ações deve fortalecer a fé histórica nas pessoas e encorajá-las a vencer com bravura e esperança e não esmorecer pelo medo. Essa forma de agir não irá tirar nossa capacidade de agir. Enfrentar quem busca, através do medo, um método de dominação da realidade política viva das pessoas, não nos intimidará. Por isso, ao ver a programação deste evento, que envolve temas étnicos, raciais, gênero, sexualidade, direito à terra, direitos trabalhistas, a questão dos refugiados, entre todos tantos assuntos relevantes para o país e hoje muitas vezes estigmatizados no debate público, sinto a esperança que o sangue pulsa nas nossas veias, na certeza de que estamos vivos, em movimento. Sinto a confiança de que escolhemos o lado da sensibilidade e o lado dos oprimidos da história. Precisamos reconhecer a importância de tornar audível a voz subalterna dos sujeitos oprimidos e defender ferrenhamente a promoção de espaços em que as suas vozes possam manifestar as demandas que lhes são urgentes. Outra realização da OAB no YouTube foi o Seminário Nacional intitulado Razoável Duração do Processo em Perspectiva. O evento virtual reuniu juristas especializados no assunto para um debate sobre a garantia da prestação jurisdicional. Acompanhe. O importante não é encontrar um conceito, mas o importante é não parar de perguntar o que é justiça. E com essa ilação, eu chego ao professor Afonso Queiroz, um grande administrativista, quando estudou o princípio da razoabilidade. Então, ele dizia, às vezes chega-se um conceito por negação. Então, muito embora nós não saibamos o que é justiça, nós sabemos o que é injustiça. E a mesma coisa, a razoabilidade pode encontrar um conceito em cada um de nós, mas nós sabemos aquilo que não é razoável. E, nesse ponto, referente ao nossa interação, o nosso debate, eu, por exemplo, hoje, como ministro do Supremo Tribunal Federal, eu recebo processos 10 anos depois que vieram da comarca onde eu fui promotor pela primeira vez, aos 22 anos de idade. Com a idade que eu tenho hoje, eu não quero revelar minha anciania, e mais dos 22 anos de idade se verifica que, efetivamente, o tempo ele sacrifica a duração dos processos. O professor Canelucci afirmava que o tempo era o maior inimigo do juiz e que o juiz travava uma luta contra o tempo sem que ele pudesse vencê-la. Já afirmava de plano que a derrota do magistrado no processo contra o tempo era líquida e certa, que ele não conseguia vencer essa morosidade judicial. A pauta é autoexplicativa, né? A razoável duração do processo a gente costuma dizer que não é um direito, eu tenho direito à razoável duração do processo. A gente quer elevar isso para um outro patamar, que é uma garantia constitucional esculpida no artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição Federal. Então, a gente coloca como uma garantia constitucional que eu entendo que é maior do que o direito, né? Então, através da emenda 45, como o ministro Fux muito bem pontuou, a gente tem essa garantia. Então, esse é o norte da nossa comissão, né? Algumas vezes fomos taxados de eles estão indo contra o judiciário. E quem me conhece, eu não estou falando isso aqui porque estávamos na presença do ministro Luiz Fux, não tem nada disso. Nós estamos, de fato, querendo dar as mãos ao judiciário, ao Ministério Público, a todos os operadores do direito, com o seguinte viés: nós temos um problema, uma situação que já se arrasta há décadas. Como podemos fazer
de mãos dadas para que essa solução venha, ainda que seja a médio e longo prazo. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. Voltamos. Obrigado pela sua companhia. Ainda falando em evento virtual, aconteceu no último ano o Seminário Nacional da Promoção da Igualdade e Segurança Pública, que destacou a necessidade de debater a consolidação da democracia através do respeito a todas as raças, cores, etnias e origens. A ideia desse seminário, ela nasce da necessidade de refletir e apontar de alguma forma diagnósticos vivenciados em todo o país por nós, que somos advogados e exercemos uma advocacia militante, ativista no combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial, dentro e fora da instituição, e perseguimos, não é, a consolidação de fato e verdadeiramente da democracia. Mas, muito mais que apontar os erros, este seminário quer também contribuir para o apontamento de soluções factíveis e nos colocarmos à disposição para pensarmos e construirmos políticas que venham a reduzir o alto índice de letalidade e construirmos um país melhor e mais solidário para os brasileiros. Assim, teremos 6 mesas, com abordagem policial e racialização, delegacia de combate aos crimes raciais, advocacia e aplicação dos tratados e convenções, o sistema prisional e a invisibilização das mulheres negras, corpos negros e segurança pública na perspectiva do Estado brasileiro, a necropolítica. O Brasil tem uma estatística de mortandade de jovens impressionantes, inclusive por balas perdidas, por violência policial. Para vocês terem uma ideia, em cada 100 mil brasileiros, 60 mortos são jovens no Brasil. E quando caímos na estatística de cor, de negritude no Brasil, essa estatística dobra. Nós temos em torno de 120 pessoas em cada 100 mil brasileiros de cor, que são vitimados aí a cada ano no Brasil, o que é uma coisa realmente impressionante e que muito nos envergonha. Mudando de assunto, outro evento realizado pelo Conselho Federal da OAB foi o webinar intitulado Honorários, a primeira prerrogativa da advocacia, que abordou o papel dos honorários enquanto prerrogativa central da profissão. Confira. Há matérias, várias, que a OAB pode e deve defender. No plano institucional, no plano do livre exercício da advocacia, no plano da defesa do Estado de Direito, e todos os temas são realmente importantes, imbricados e até complementares. Mas se há um tema que, se a OAB não defender, ninguém defenderá, são os honorários dos advogados. Porque é visto, infelizmente, com preconceito, com antipatia, porque não são explicados devidamente o quanto que são fundamentais. E, de fato, eu vou procurar falar sobre como essas questões surgiram no CPC, na elaboração, na discussão, e vou tentar lembrar de memória mesmo, até para que possamos verificar que o Código de Processo Civil foi concebido no âmbito de honorários para justamente valorizar o advogado, para evitar o aviltamento dos honorários, para impedir o que existia em nosso país, a fixação de honorários em valores irrisórios, em que, veja só, tem um efeito deletério, e vou sobre isso conversar mais, de além de desvalorizar o advogado, colocar o ônus integral do pagamento dos honorários à parte que possui direito na demanda. Quando você diz que os honorários de sucumbência devem ser aviltados, você impõe que o custo de pagamento dos honorários dos advogados seja daquele que tem o direito, ou seja, o devedor,
o que deu causa à ação, o descumpridor da obrigação, além de levar anos a fio para cumprir a obrigação que tinha a fazer no passado, ele também não terá sequer o ônus de contribuir com o pagamento dos honorários dos advogados, provocando mais uma injustiça no sistema brasileiro. São muitos os desafios, né? Primeiro, o desafio de desvendar o conceito e o alcance do artigo 85, parágrafo 8º do novo Código de Processo Civil. As ações que a Ordem dos Advogados do Brasil vem engendrando na Justiça para assegurar um critério objetivo na fixação dos honorários de sucumbência em todas as causas no Brasil, né? Este é um desafio que pensávamos ter superado com a reforma legislativa que redundou neste novo Código de Processo Civil. Mas, infelizmente, nós temos alguns juízes declarando, nem incidentalmente, Marlon, mas declarando, né, pura e simplesmente, a inconstitucionalidade desse dispositivo, no sentido de que sucumbência pertence ao advogado da causa, à advogada da causa. Alguns juízes entendem, naquele momento da execução, que esse artigo é inconstitucional, sem contraditório, sem ampla defesa, sem aquilo que nós aprendemos sobre o controle incidental de constitucionalidade das leis e etc. Depois, com o passar, essas questões nos tribunais sobre a possibilidade do arbitramento desses honorários, né? Quando o parágrafo 8º me parece claro a dizer que só cabe arbitramento naquelas causas onde não há valor, né? Porque todas as que têm valor, há regras em outros parágrafos e outros dispositivos, aliás, muito didático, diga-se de passagem, do novo Código de Processo Civil. Não é nenhuma questão mais... O novo Código de Processo Civil sobre essa questão me parece nem uma questão normativa, né? Mas é tão didático o novo Código nessa questão dos honorários que me parece surreal abrirmos este debate novamente, né, sobre um vício de interpretação ou de legislação passada que já foi superado. Uma frase que ouvi presidente Felipe Santa Cruz e gostaria de plagiá-la, de emprestá-la. O maior patrimônio da OAB é a força de trabalho e o potencial intelectual de cada advogado e advogada. E é buscando nessa força que hoje o Conselho Federal, a Comissão Nacional de Prerrogativas, a Procuradoria Nacional de Prerrogativa busca capacitar e fortalecer a advocacia, os mais de 1.200.000 advogados, para que eles, em comunhão de esforços com o sistema OAB, possa definitivamente enfrentar essa tentativa de desvalorização da advocacia e que possamos reposicionar esses princípios e preceitos que envolvem a remuneração do advogado como algo que é imprescindível. Não há nenhuma única profissão no mundo que não tenha a sua remuneração. E a advocacia, dada a sua essência, dada a sua importância perante o seu papel dentro da sociedade, dentro da sustentação de um Estado democrático de direito. Segurança jurídica das adoções judiciais no Brasil. Esse foi o tema de uma das audiências públicas transmitidas pelo canal do YouTube da OAB Nacional. Acompanhe comigo. Precisamos falar de segurança para que as adoções, de fato, sejam um instituto a mais para garantir direitos de meninos e meninas desse Brasil. E a vocês desejo uma exitosa tarde, uma tarde onde nós, do Conselho, nós advogados, advogadas, estudantes de direitos, profissionais que atuam na rede de proteção, profissionais e técnicos e técnicas que atuam no sistema de garantias e no sistema de justiça, possam, de fato,
sair fortalecidos não só com as informações, mas com o saber jurídico, o saber do lidar com tantas demandas que são realmente desafiadoras no campo dos acolhimentos institucionais, no campo das inúmeras formas de resolução de conflitos e de solução para que meninos e meninas tenham direito a um lar. É necessário que nós reconheçamos que o apadrinhamento no Brasil, o apadrinhamento afetivo, lá no Portugal se chama apadrinhamento civil, precisa se tornar uma política pública para que haja isonomia entre as crianças. Quer dizer, não é possível que uma criança na vara do Dr. Sérgio aqui no Rio de Janeiro tenha apadrinhamento, na vara do lado não tenha apadrinhamento, ou na cidade do lado não tenha apadrinhamento. Se nós estamos falando de um direito fundamental à convivência familiar, e aquele apadrinhamento vai ser a única oportunidade para que a criança tenha essa manifestação, nós não podemos nos dar ao luxo de que o apadrinhamento seja uma vontade do administrador público, uma vontade do judiciário de um lugar, um projeto do outro lugar. Nós temos que ter, como temos que ter também para as famílias acolhedoras, uma política pública que seja geral, que seja cobrada em cada município, em cada estado. O advogado é importante nesse papel também. Não, tem que ter advogado. É importante, porque vai haver processo, existem prazos exíguos, ele pode controlar prazo, orientar, muitas vezes fazer um meio de campo com um grupo de apoio à adoção para dar uma boa formação, quer dizer, é importante esse momento. Na fase, por exemplo, de adoção, também é possível o ECA, há até muita discussão se ele prevalece em relação ao Estatuto da OAB, que não se exigiria aí a postulação por meio de um advogado, mas aí o que surge nessa discussão? Muitas vezes o advogado é importante para verificar, em termos de segurança jurídica, verificar, por exemplo, se a destituição ela cumpriu as etapas, se, por exemplo, aquela ligação que eu recebi, aquela doce ligação, puxa, já tem uma pessoa, mas assim, por enquanto está com suspensão do poder familiar, e a pessoa emocionada, quer dizer, aceito ou não aceito, aceito ou não aceito, quer dizer, tem alguém que deu uma orientação para falar, olha, os riscos são esses, e tal, numa entrega para adoção, olhar, ter acesso aos autos, até um detalhe, quer dizer, que muitas vezes eu ouço de colegas que não dão acesso à destituição, à entrega para adoção, e tem que dar, muitas vezes, o adotante muitas vezes tem que ter acesso a essas informações para saber até se há segurança para ele poder postular e depois não ter uma dor de cabeça no meio do caminho. Então, eu acho muito interessante essa pontuação da necessária participação cada vez mais dos advogados. Ainda falando em evento virtual, a OAB Nacional realizou também o webinar sobre os direitos da pessoa com autismo na pandemia. Entre outros assuntos, foram discutidos as atividades, redes de apoio, processo de aprendizagem, planos de saúde e inclusão. A inclusão significa acolhimento. E nesse momento de pandemia, é o que todos buscam, acolhimento. O mais importante disso tudo é a empatia também, né? Porque quando eu já estava começando os primeiros tratamentos do Pedro, eu comecei a ter contato com pessoas que não tinham tratamento algum. E a gente ia se aproximando, e quanto mais você vai para a periferia, quanto mais no atendimento da UAB, que você vê que chega aquelas mães assim, que é como a Andréa falou, como é que você explica um trabalho que a mãe teria que fazer com a criança se nem ela entende, né? Então, foi nessa empatia, eu falei assim, gente, o Pedro já passou a ter uma fala funcional, mas e quem não tem? Aí você fala assim, mas meu filho tem, isso é o que importa. E a sociedade lá fora, e a violência que está lá fora, se nós não nos acolhermos? As pessoas sem acolhimento, elas se embrutecem, com tanto tapa na cara, com tanta porta fechada, com tanto você não pode entrar aqui. E aí, quando você fala assim, eu quero uma mudança, a mudança começa dentro da casa, começa dentro de nós, mas ela tem que expandir, ela tem que ir para a rua, ela tem que ocupar seu espaço na sociedade. Esse tema é muito fértil, obviamente, porque ele é fértil de todo modo, já que nós nunca havíamos passado por um momento assim, mas ele se torna muito mais delicado e muito mais
precioso no sentido de debate, no sentido de estudo, no sentido de momentos como esse, quando nós falamos da vida do autista. Nós falamos de um cotidiano, de uma rotina que nós ainda estudamos e trabalhamos muito para entender quais são os melhores acertos, quais são os melhores passos, quais são os melhores caminhos em muitos pontos que diz respeito à saúde. Então, se isso diz respeito à questão da saúde como um todo, também a saúde mental, também ao equilíbrio da convivência familiar e tudo isso que impactou as famílias e os autistas nesse momento. Eu lembro a você que todos esses eventos que a gente relembrou aqui e tantos outros realizados em 2021 estão disponíveis no canal do YouTube da OAB Nacional. Lá você acompanha todos os debates e discussões na íntegra, com a participação de especialistas, advogados, magistrados e representantes da Ordem. Não deixe de conferir. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!